Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Bom, quinta-feira eu sempre reservo para tirar algumas dúvidas de algumas perguntas que possam surgir. E nessa quinta-feira, na verdade, eu não vou tirar apenas uma dúvida. No último sábado nós fizemos nosso Conexão lá no Flutuando. E o Conexão é como se fosse uma mesa, de debate onde nós discutimos sobre algum assunto relevante. E nesse mês nós tratamos sobre o aborto. Eu sei que é um tema extremamente polêmico e eu quero tratar aqui de um fator que às vezes é esquecido em toda essa discussão, que é como aconselhar pessoas, tanto que estão pensando no aborto, como aqueles que já passaram por um aborto, ou por aqueles que foram violentados e aí estão ali analisando se vão abortar ou não. Então, de fato, o que eu quero tratar aqui é sobre como aconselhar pessoas que estão envolvidas na polêmica sobre o aborto. Bom, para quem está pensando no aborto, como que eu devo aconselhar? Primeiro, eu devo mostrar que todo pecado é vil diante de Deus. E, do ponto de vista bíblico, o aborto é um pecado. E isso você não precisa falar apenas para um crente. Você pode falar também para pessoas que não são crentes, mas que têm um temor a Deus ou que têm algum tipo de formação religiosa. Todos nós temos. Você pode despertar a moral dessa pessoa e mostrar que o pecado é tão vil, tão destrutivo, que Jesus teve que morrer, e uma morte dolorosa, para nos resgatar do pecado. Então o pecado é extremamente vil. Segundo, você tem que mostrar para essa pessoa que está pensando no aborto o amargor de consequências ruins. Então toda decisão, toda a ação que nós temos pode trazer consequências amargas. E a própria gravidez dessa pessoa, provavelmente, nem sempre, mas provavelmente é fruto de uma ação errada. Pode ser uma noite que você passou em meio à gandaia, pode ser o ato sexual com alguém que de fato você não ama, que você não vai querer passar a vida inteira com essa pessoa. Enfim, a própria gravidez pode ter sido consequência de algo ruim que você fez. E aí, tomar uma decisão errada agora pode trazer mais amargor no futuro. Terceiro, o preço a ser pago para quem está pensando no aborto pode ser alto demais. Hoje, no nosso país, do ponto de vista legal, um aborto é crime. Então, a pessoa precisa ser despertada pelo fato de que ela está cometendo um crime. E que isso pode passar ileso, que ninguém pode descobrir. Mas isso também pode ser descoberto pelas autoridades. E se for descoberto, o preço vai ser alto demais. Além disso, do ponto de vista jurídico, nós temos essa consequência, mas do ponto de vista pessoal, as consequências para o emocional, para o psicológico, para o próprio corpo, porque o aborto também pode prejudicar o corpo da pessoa, da mãe, da mulher que está querendo fazer o aborto, ou seja, o preço às vezes é caro demais. E por último, para aconselhar alguém que está pensando no aborto, é falar sobre a soberania de Deus, que Deus ele controla e governa todas as coisas e que essa gravidez não é fruto do destino, não é fruto do acaso, mas é debaixo da vontade soberana de Deus. Pastor, mas e alguém que já abortou? Como eu posso conversar com alguém que já abortou? Bom, se para quem está pensando no aborto eu falo da vileza do pecado, para quem já abortou eu mostro a beleza da graça. E eu mostro para essa pessoa que Deus tem perdão, tem amor, tem graça, tem misericórdia, tem bondade para derramar sobre a vida dela e que ela precisa tão somente se arrepender. E esse é o segundo ponto. Aconselhar alguém que já abortou para o arrependimento. Ela precisa se arrepender, ela precisa entender que o ato dela, por mais justificável que possa ser, por mais desculpas que ela possa dar para esse ato, ela precisa entender que ela precisa se arrepender desse ato, ela precisa se arrepender do pecado e talvez buscar reparação. Em alguns casos, essa pessoa precisa confessar o seu crime diante das autoridades,
ou até diante do pai daquela possível criança. Enfim, em alguns casos, não todos, para quem já fez o aborto, mostrar a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a restauração de Deus, mas também a necessidade do arrependimento e da reparação. E em caso de estupro, pastor, como aconselhar alguém sobre aborto em caso de um estupro? Talvez essa seja o aconselhamento mais difícil, e de fato é. Eu já tive que aconselhar meninas, e até mães que as filhas passaram por um abuso, não chegou à gravidez, mas a gente sabe o quanto é difícil lidar com essa situação. Bom, primeira coisa, cuidar da saúde emocional da vítima. A vítima, ou seja, a moça que está grávida daquele estupro, ela está extremamente fragilizada, precisa ser abraçada, precisa ser amada, precisa ser cuidada emocionalmente, psicologicamente, em todos os seus aspectos da vida. Essa pessoa precisa ser abraçada e cuidada. Sua saúde física também, ela precisa ser extremamente amparada, ela precisa ser extremamente resguardada, até porque o processo de dor, ela não termina com o estupro ou o fim do ato de estupro, mas depois o desenrolar de tudo aquilo ali é muito doloroso. Além disso, exigir do governo justiça. Ou seja, procurar as autoridades legais e trabalhar fortemente para que haja justiça. Uma das maiores lutas que nós temos é que, especialmente as mulheres, ainda têm muito medo de levar o caso às autoridades. Mas nós, como conselheiros, precisamos exigir que o governo faça justiça. Por outro lado, trabalhar tanto com a família como com a violentada, e é duro falar isso, o coração da gente pesa, mas trabalhar o perdão e a desistência da vingança. Normalmente, o que a gente vai ver em casos de estupro é um sentimento de vingança muito forte, especialmente por parte dos familiares, e também por causa da dor e da violência, uma dificuldade muito grande de perdoar. Então temos que trabalhar o perdão, lembrando que o perdão não é abrir mão da justiça, não é dizer, olha, você não vai sofrer as consequências, mas perdão é simplesmente dizer, eu não tenho capacidade de te julgar, eu entrego para instâncias superiores, no caso, Deus. E, por último, alguém que passou por um estupro, ensinar a mesma forma que a gente ensina para alguém que está pensando no aborto, ensinar a soberania de Deus. Mostrar para essa pessoa que Deus, ele é soberano e sabe o que está fazendo, como ele está conduzindo todas as coisas. Deus, ele tem os seus planos e tem a sua vontade, e ele vai executá-la de acordo com aquilo que é mais sábio. Então nós trabalhamos também o fato de que Deus é soberano. Então é isso, pessoal. Eu sei que o tema é muito polêmico e a minha tarefa aqui não é polemizar mais, mas é como pastor tentar trazer uma palavra de conforto para aquela pessoa que está aí numa situação que é uma das situações muito difíceis, tá bom? Que Deus abençoe e uma ótima quinta-feira para todos.